para vocês. As pessoas falam muito, chamam as pessoas de bruxa, chamam as pessoas de um monte de coisa, né? Só que a palavra não é essa, né? As pessoas pensam que no passado as bruxas, as coisas que existiam eram coisas malignas. Só que o nome não era bruxa, o nome era sacerdote, tá? Eles são sacerdotes da luz. Muitas pessoas tinham essa conexão divina com Deus. Também tinha os da negatividade, das trevas, tinha, né? Mas tinha os da luz. Só que em meio a tanta manipulação das pessoas sobre a espiritualidade das pessoas, né? Através de pregações religiosas e tudo, a dominação sobre isso, querendo manipular a mente das pessoas e sempre tentando ganhar, ó, em cima, né? O que aconteceu com as pessoas? Que as pessoas foram manipuladas mentalmente, né? A pensar que antigamente as bruxas, as pessoas que eram colocadas, as pessoas era falado de uma forma pejorativa, bruxa, não sei o que, essas coisas, né? Só que no passado, não, gente, eram pessoas do bem, pessoas de luz, que às vezes falam coisas positivas sobre luz, né? Mas elas eram pela dominação religiosa, né? Nesse sentido, né? De doutrinação mental, é tudo do demônio, né? Então, tudo que não tiver ali na partitura é tudo do demônio, né? E se esquecem da palavra de Deus que falava exatamente disso, né? Do quê? Dos mistérios divinos de Deus, né? Então, como eles não dominavam os mistérios divinos de Deus, o que acontecia? Como sempre, a dominação, né, não acontecia. Então, aí o que acontecia? É tudo errado, é tudo do demônio, né? Mas não era assim que acontecia. Então, as pessoas, os grandes sacerdotes espirituais, até do passado, que tiveram ligações divinas com Deus e tudo, mesmo naquela época, o que é o sagrado? Isso eu quero explicar. O que é o sagrado? O que é o sagrado? O sagrado é tudo aquilo que você tem respeito, né? Você respeita, você cuida, você tem todo um tratamento especial, você sabe, é algo que você cuida de uma forma tão maravilhosa que você acaba protegendo, você protege, você cuida, né? Então, isso é o sagrado, né? Não tem nada a ver com negatividade nem nada. Então, Deus é sagrado, é o que eu digo. A caminhada espiritual de cada pessoa é sagrada. E eu considero assim a minha caminhada espiritual. Uma caminhada sagrada, onde eu tenho a minha vertente, eu tenho o meu caminho, né? Eu tenho a minha sabedoria, eu tenho aquilo que eu conquistei na minha caminhada sagrada e que é sagrado para mim, né? E que eu nunca pensei, né? Ou nunca foi algo assim que eu falasse, ai que maravilhoso, vou conversar com todo mundo sobre esse assunto, sobre o meu sagrado. Não, o que é sagrado pra mim é meu e não tem nada, né? Mas eu acho, não tenho que compartilhar com ninguém. Só que através da comunhão divina, através das mensagens divinas, através de Deus, né? Deus falando, é importante compartilhar também sobre esses mistérios. Só que é muito importante compartilhar também os mistérios divinos de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão muito atreladas somente aos dogmas, esquecendo que dentro desses dogmas existem ali dentro guardado o sagrado, né? Ali dentro tá guardado o quê? Os mistérios. Então, para você chegar nesses mistérios, você tem que ter uma conduta, e você chega, né? Então, foi assim que a espiritualidade vem falar e vem comunicar para que, sim, eu fale sobre mistérios, eu fale sobre sobrenatural, sobre a luz, sobre as dimensões, sobre essas coisas todas. Então, eu venho abrir, né? Mas não algo que eu venha fazer como sensacionalismo, quero isso, quero aquilo, não, até porque por mim, que se isso não fosse necessário, né, realmente, para ajudar os nossos irmãos, eu nem estaria aqui, estaria vivendo a minha vida em comunhão com Deus lá na minha alto da montanha, de boa, entendeu? Como eu sempre quis, né? Mas é o que eu digo, nem sempre o que a gente pensa que é o certo, né, é aquilo que é o certo, né, gente? Então, então essa é a minha a caminhada continuou fazendo assim, era isso que eu pensava do espiritismo, né, em relação ao sobrenatural, né, eu falava que assim para minha mãe, que tinha que ser uma coisa, se essas coisas, se isso tem que acontecer, ou esse tipo de conhecimento, essas coisas todas, se Deus quiser que caminhe por esse caminho, é Deus quem vai falar, né, e assim eu caminhei na minha vida, sempre com Deus, com luz, né, aí eu fui e conheci também o islamismo, né. O islamismo também vem com uma vertente maravilhosa, aprendi várias coisas sobre islamismo, me converti ao islamismo, né? E aí eu fui passando, porque Deus vai colocando a gente nos lugares, né? E eu fui, estudei, vi, conheci muitas coisas, comecei a praticar, comecei a fazer as coisas todas. Só que um dia, né? Não que o espiritismo seja ruim, é a mesma coisa que o catolicismo, é o que eu falo pra você, nenhuma religião é ruim. Porque no final ela traz para você uma paz, no final ela traz para você pelo menos algo que te leve àquele grande conhecimento da luz, entendeu?
Então, se for somente uma pontinha que ela vai te mostrar, então se for somente uma pontinha que ela vai te mostrar, mas no final você vai conseguir caminhar com as suas próprias pernas e você vai descobrir lugares maravilhosos, você vai descobrir coisas magníficas acontecendo ao seu redor e revelações divinas e coisas grandiosas acontecendo com você. Você vai caminhando por aquela estrada, você entendeu? Você vai caminhando pela estrada que Deus vai te conduzindo. E assim era. Eu sempre deixava Deus me conduzir. Eu sempre falava, Deus, eu estou onde o Senhor quiser, né? Se é aqui que eu tenho que ficar, então eu vou ficar agora. E fiquei um bom tempo, amo as pessoas queridas, amáveis, todo mundo maravilhoso, gente boa pra caramba, né? E aprendi muitas coisas, né? E conheci a moça doçura do islamismo, que também tem, apesar de pessoas só falarem da negatividade, não. Tem o lado doce, amável e tranquilo, entendeu? Tem também, né? Mas quando eu me afastei, eu acabei me afastando também, né? E aquela coisa, eu sempre fui e me afastava. E me afastava nos lugares, conhecendo a Deus, conhecendo mais uma vertente de Deus. Então eu ia, amei, tinha uma identificação muito grande. Fui, amei, tinha e tenho uma identificação muito grande. Mas Deus queria me mostrar mais algumas outras coisas. Então eu me afastei, né? E continuei com Deus. Por quê? Porque o meu foco sempre, toda a minha vida era Deus. Pá, é como se fosse assim, o meu foco é Deus, não é vertente, não é outro caminho, não é um caminho que vai por ali até chegar a Deus, meu foco é reto. Sabe como é que é? Eu sempre tinha isso, eu sou muito severa comigo mesmo, né? Em relação a isso, muito forte. Não é severa porque severa parece uma coisa ruim, né? Mas eu sou muito resistente comigo mesmo, sabe? Que o meu foco não era nada, era uma coisa forte, divina, reto com Deus. É pá, entendeu? Então, desse modo, eu chegava, me alimentava energeticamente no sentido de absorver todas as informações, e daqui a pouco, pá, já transmutava, tinha que ir para outro lugar, entendeu? Então, isso acontecia, aí eu conhecia, aí nesse caminhada a gente vai o quê? Na igreja evangélica, né? Não, eu nunca me tornei evangélica não, tá, gente? Mas eu só fui conheci, passei um tempo frequentando para conhecer mais, observar as coisas, e lá da igreja evangélica eu via muitas coisas que são positivas e outras coisas que são muito negativas, né? Mas eu não venho aqui falar mal do evangélico, não, porque é o que eu digo, é como qualquer outra religião. Ela te dá um passo para você ir adiante, ela te dá um passo para você chegar lá onde você tem que chegar, entendeu? Então, qualquer coisa é válida. Como eu já tinha minha cabeça feita no sentido de Deus, de luz, de o que é Deus, do que não é, do que o templo da gente não é nenhum templo, o templo da gente é o nosso corpo, é o nosso espírito, o nosso templo é o nosso espírito, né? A nossa igreja é o nosso espírito, então não existe lugares, não existe líderes, né? Eu já tinha isso na minha cabeça desde muito tempo, por isso que eu nunca me ative a ter ninguém como guru, porque dentro de mim o meu único guru é Deus, não existe outro guru, né? E muitas vezes quando eu fui na igreja evangélica eu via isso, né? Quando eu chegava lá eu via algumas pessoas humildes que às vezes deixavam casa, deixavam carro, compravam os eletrodomésticos novos e davam na igreja porque meu filho perdeu o emprego, então eu vou dar para a igreja para poder como um sacrifício, né? Como se Deus fosse interceder e dar aquilo para a pessoa através daquele ato, né, de desvencilhamento, era uma vida tão difícil já para aquelas pessoas e elas passando ainda por esse tipo de abuso, né? Então, eu via coisas que não tinha nada a ver. Eu também, mesmo quando eu frequentei a igreja evangélica, eu não se preocupem, tá, gente? Eu não dava nenhuma grana para a igreja evangélica, posso ter certeza disso, né? Eu não dava nenhum centavo para a igreja evangélica porque eu não acredito nisso, eu não concordo com esse tipo de coisa, né? Então, no meu eu já sabia, mas o que eu estava ali era muito mais, meu lugar não era o material, era o espiritual, né? E por muito tempo eu fiquei ali analisando, estudando também aquelas práticas, aquelas pessoas, e eu vi coisas que eram desconexas. Por exemplo, uma vez eu vi um pastor que eu falei assim, peraí, eu quero tirar umas dúvidas minhas com um pastor. Ai, gente, eu me lembro até hoje disso porque foi demais, esse dia foi demais. Tudo bem que muitas pessoas diziam assim, ai, Carol, mas você fala de luz, de tanta coisa maravilhosa, você vai na igreja evangélica... Tinha gente que falava isso, eu falei assim, gente, isso faz parte do estudo, Deus quer que eu vá no caminho, eu vou no caminho, é assim que vai, né? Não me converti à igreja evangélica não, tá, gente? Não me converti. Mas não fiz, sabe aquela coisa que faz batismo, faz não sei o que, não fiz nada disso, né? Mas você vai entendendo para você observar o que acontece, né? E uma vez, eu me lembro muito bem, eu já tinha passado alguns meses que eu estava lá,
eu fui conversar com o pastor. Eu falei, peraí que eu vou tirar algumas dúvidas aqui com o pastor. Eu comecei a falar sobre mínimas coisas, coisas banais, simplórias da Bíblia, ou de qualquer coisa. O pastor dizia assim, eu acho que você está precisando... Gente, é tão engraçado falar sobre isso, porque é cômico, é realmente cômico, né? E nesse dia eu estava falando o seguinte, primeiro que já era muito difícil eu conseguir falar com o pastor, porque o pastor sempre estava pregando, estava isso, depois ele se recolhe lá para o escritório dele, é uma coisa assim. Mas aí você diz, não, eu quero falar com o senhor, tá bom. Aí o pastor sentou e eu comecei a falar sobre algumas pequenas coisas de Bíblia e tal, né? E o pastor dizia o seguinte, eu acho que você está precisando, sabe aonde? Passa na porta, sabe naquela porta ungida? Você passa por baixo da porta ungida e acontece isso, acontece aquilo, não sei o que. Eu falei assim, não, pastor, eu entendo, eu já conheço esse propósito da porta ungida, mas eu tô querendo saber o seguinte... Perante a Bíblia, eu começava a falar sobre questões perante a Bíblia e eu começava a falar sobre questões da Bíblia. E aí ele dizia, sabe o que eu acho? Você está precisando passar por cima da escada. Sabe aquela escada? Você vai, sobe, passa por cima do altar, aí tem uma cortina, tudo, mas aí você tem que fazer uma fezinha que é R$50. Você sabe qual é? Aquela que você vai e passa por cima do altar. Eu peguei, não, pastor, eu conheço essa... Gente, eu não aguentava, gente. Aí eu falava, não, conheço, pastor, eu conheço aquela que a gente passa em cima do altar, né? Conheço sim. Mas, pastor, não tem nada a ver com isso, sabe? Eu não tô com problema disso. Eu tô querendo perguntar pro senhor sobre uma coisa aqui, questão da Bíblia e tudo. Eu falei assim, olha, sabe o que eu acho? Eu acho que você está precisando do óleo. O óleo, sabe aquele óleo ungido que a gente tá dando pra todo mundo? Aquele olhinho assim? Então, ele custa R$5, é bem pequeno, bem pouco, sabe? Aí você leva, você passa na sua casa, não sei, começa a falar um monte. Isso daí já vai te elucidar. Você vai ver que naturalmente as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Eu falava, gente, eu falava, mas pastor, eu não tô falando disso, eu tô falando de coisas, de uma questão aqui bíblica. Eu não tô falando de nada, eu não tô falando que eu tô precisando disso, daquilo, ou que eu tô passando por uma situação X. Daí ele dizia, ele ficava olhando pra mim assim, daí eu falei assim, ai pastor, tá bom, pastor, obrigada, viu? Obrigada, foi muito bom conversar com o senhor. Daí ele, que bom que você gostou. Volta aí, olha só que você devia vir. Vem na terça-feira. A terça-feira, você sabe o que tá acontecendo no propósito da terça-feira, né? A gente tem aquele propósito que acontece assim, tal hora da tarde, não sei o que. Eu falava assim, caramba, tá bom, pastor, tá bom. Mas nesse dia eu fui embora, eu não aguentava. Eu queria tirar uma dúvida simplesinha com o pastor, mas ele me vendeu tudo que tinha na Bíblia. Ele me vendeu tudo que tinha nos propósitos da igreja, né? Mas não respondia. Sabe por quê? Porque muitas vezes eles nem sabem, muitas vezes eles nem leram a Bíblia, entendeu, gente? Muitas vezes eles só decoraram, muitas vezes eles falam o que os pastores mais velhos mandam eles fazerem, né? É em todos os lugares? Eu não quero generalizar, porque eu acredito sim que apesar da igreja evangélica, que apesar de que a igreja evangélica é muito perseguida no sentido de que é crente, sei que, as pessoas, uma coisa estilo pejorativo, eu acredito, e no sentido que os pastores só querem tirar dinheiro das pessoas, eu acredito sim que em algum lugar exista sim alguém que realmente queira fazer a palavra de Deus, que seja um pastor divino de Deus, que respeite as pessoas, que não estejam só querendo pegar dinheiro, que não queiram só usurpar os bens das pessoas, que realmente queiram falar sobre Deus. Por isso eu sou contra a gente generalizar, tá? Não devemos generalizar. Porque existem sim pessoas que são de bem, né? E na verdade isso acaba sendo uma prova de fogo. Que tipo de prova de fogo? A prova de que Deus utiliza de todos esses mecanismos que Ele leva no lugar para que você mesmo, através da sua comunicação, para que você mesmo, através da sua comunhão divina, você descubra, através dos mistérios de Deus, os lugares onde você tem que ir, o que você não tem que ir, o que é certo, o que não é, o que é legal, o que faz sentido, o que não faz. Naturalmente, o Espírito Santo, pronto, é isso daí. O Espírito Santo, ele vai abrindo as portas na sua mente, né? É uma coisa muito fantástica, né? De forma que naquele momento eu nunca mais apareci lá, porque eu falei assim, gente, calma, minha vida não é uma brincadeira, mas aqui já deu o que tinha que dar, e Deus queria me mostrar isso. Era exatamente Deus que queria me mostrar isso. Eu frequentei, e um dia, que foi o dia D, eu queria conversar várias coisas interessantes sobre a Bíblia, tirar algumas dúvidas, conversar sobre o ponto de vista do pastor, e não consegui, você entendeu? Foi algo assim que eu falava, eu saí de lá, eu cheguei em casa falando, não acredito, eu saí de lá até rindo, porque eu falava assim, gente, que é isso, sabe? O pastor ele não saía daquele decorado que ele tinha decorado, você entendeu? Então, não adiantava, ele oferecia todos os tipos de coisas, mas não elucidava nada. E quando ele queria falar alguma coisa sobre Deus, falava algo blasé, algo tão simplório. Como eu já sou uma pessoa estudada, eu quero dizer isso, não que eu seja melhor que ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém.
Mas eu já estava adiantado nos meus estudos espirituais de Deus. Então eu fui falar sobre coisas simplórias de Deus, não foi nem falar sobre coisas profundas e não consegui falar. E naquele momento Deus falava no meu coração, sabe? Tipo, agora já acabou aqui. Entendeu? Durante aquele tempo eu me afastei, né? Muito pouco tempo depois eu tive um encontro divino, foi uma coisa maravilhosa com Deus, né? Ele me conduzindo, dizendo exatamente onde eu tinha que fazer, o que eu não tinha que ir, para onde eu tinha que caminhar e o que eu tinha que fazer em relação a coisas da minha vida. Então foi um encontro divino que eu tive muito forte com Deus, né? E eu sempre dizendo, porque a minha vida está na mão de Deus. Você entendeu? Eu sempre conduzo assim a minha caminhada espiritual. Tudo meu tá na mão de Deus, né? Porque se eu tô na terra, é tudo por causa de Deus, né, gente? Eu não tenho... Pra mim, tudo que é relacionado a Deus, é Deus que tem que vir até mim. Não que eu seja a maravilhosa, Deus vem até mim. Não é. Mas eu deixo que Deus, através da minha oração, através da minha conduta com Deus, da minha ligação divina com Deus, que Deus fale o que tem que ser falado no momento certo, na hora certa. E eu espero o momento de Deus, você entendeu? Eu não tenho pressa nenhuma, porque estar com Deus para mim é lucro, né? Graças a Deus, né? Deus é o nosso protetor, o nosso criador, é o nosso maravilhoso, né? O ser da nossa vida.